Povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 23 de julho de 2023. Mais um dia estamos aqui para trazer a palavra do dia. E hoje nós vamos dar início ao livro de Esdras, do capítulo 1, que vai do versículo 1 até o versículo 11. Que está escrito assim: Ciro convida os judeus ao voltarem para o Egito e edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para o qual fez pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, e Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata, com ouro, com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro e com fazenda e com gado e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei da Síria tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Amém? Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Aqui o livro de Esdras começa mais de 60 anos depois do que a pastora Maria trouxe na leitura de ontem, que foi a decadência total de Judá, onde Nabucodonosor destruiu Jerusalém, destruiu o templo, pegou as coisas do templo, sem nenhum tipo de piedade, matou jovens, crianças, fez uma matança assim, totalmente sem compaixão o que ele fez. E aí os que sobraram, principalmente os da elite, os que eram da família real, das famílias reais, ele levou para ser cativo, ser escravo lá na Babilônia. E se passaram aí 60 anos, mais de 60 anos, e Deus tinha dito que este processo, porque o povo se desviou, o povo se corrompeu, o povo se distanciou da presença do Senhor. E isto está bem claro lá por exemplo, Deuteronômio 31, onde o próprio Moisés com Josué fala: infelizmente
esse povo vai se desviar da presença do Senhor e a sua decadência será tão grande que serão, cativos, serão escravos de outras nações. Então aquilo que Deus usou Moisés para falar lá atrás em Deuteronômio, se cumpre aqui em 2 Crônicas capítulo 36, e o que o Senhor usou para falar através tanto de Jeremias quanto de Isaías, a respeito que iria levantar um que iria fazer com que o povo, após os 70 anos de cativeiro, voltasse para Jerusalém. E interessante, como é que se fala de alguém que tem um cargo, que tem uma autoridade e ainda fala o seu nome? Por isso que a Bíblia, em seu contexto, pode ser escrita por homens, sim, mas a inspiração sempre será divina, porque Deus age fora do tempo da qual nós vivemos. Deus opera fora do nosso tempo. A gente vive o presente, a gente sabe o que aconteceu no passado, mas a gente nunca sabe o que vai ser no dia de amanhã. Se estaremos vivos, se estaremos bem, o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas porque estamos dentro do tempo nas nossas vidas. Mas Deus está acima de todo o tempo. Então Deus sabe o futuro, Deus sabe o que vai acontecer no futuro com cada um de nós, e Deus já sabia o que ia acontecer com o povo. Devido à corrupção, devido à idolatria, devido ao pecado, o povo se afastou de Deus, passou 70 anos no exílio, passando pelo processo, e aqui Ciro, rei da Pérsia, é despertado pelo Espírito do Senhor para cumprir a palavra profética que Deus usou os seus profetas. Então, a partir de agora, através da autorização do rei, através do que o rei ordenou que todos que vissem os judeus passarem, deveriam ajudar, deveriam contribuir, Agora imagine, em vez de Ciro fazer um templo para um deus na região dele, na cidade dele, manda construir esse templo para o Deus dos céus, em Judá, em Jerusalém, cujo povo é o povo judeu. Então Deus trabalha no coração do homem, seja coração duro, seja coração amargoso, seja coração fechado. Quando Deus entra para trabalhar no coração do homem, Deus faz com que o homem venha entender que o propósito de Deus é bem maior do que todas as coisas. Sendo assim, então, o rei Ciro dá autorização, e ali começa também a despertar os homens, os príncipes, os levitas, todos os maiorais, porque começa a brotar a esperança. Está se cumprindo a palavra profética. Aquilo que Isaías, aquilo que Jeremias profetizou da parte do Senhor, está começando a se cumprir. Vamos voltar para casa, vamos voltar para a nossa terra, vamos reconstruir o templo, vamos reconstruir a nossa cidade. Então agora começa o processo de retorno, na qual todos aqueles que estavam ali sendo escravos, por sua livre e espontânea vontade, houve muitos que ficaram bem-sucedidos lá, que conseguiram ter condições de vida melhor e ficaram lá na Babilônia, lá na Pérsia mesmo. E outros não, despertaram o desejo de voltar para a sua terra, de voltar para o seu lar. Então aqui a maioria, direcionada por Deus, para reestruturar a casa do Senhor, para reestruturar a sua morada, para reestruturar todas as coisas direcionadas por Deus, porque o próprio Deus falou e o próprio Deus cumpriu. Então começa o retorno, Os exilados começam a voltar para Jerusalém com autorização real, com suporte, com provisão, porque Deus trabalha de uma maneira perfeita em todas as áreas das nossas vidas. Olha como é a misericórdia de Deus. O povo se desviou da presença de Deus. Os reis se corromperam. Mas Deus tinha uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus tinha uma aliança com Moisés. Deus tinha uma aliança através da palavra dos seus profetas. O que nos mostra que o amor de Deus é tão grande para conosco, que Deus, através desse novo tempo, fez uma aliança conosco através de Jesus Cristo. Deus quer ter uma aliança com você, na qual Ele, para mostrar o seu grande amor, Ele entregou o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário como sacrifício,
Pelo quê? Pelo pecado do homem. Então, Deus tem palavras, Deus tem novo tempo, Deus tem coisas boas para a sua vida. Só basta você aceitar a vontade do Senhor, aceitar o propósito do Senhor e se render verdadeiramente a Deus para que todos os propósitos dele sejam realidade na sua vida. O retorno talvez não foi fácil, o retorno foi difícil, foi cansativo, o recomeço não foi fácil. Você catar uma cidade destruída, tirar os entulhos, tirar tudo que estava queimado. Imagine pessoas que saíram de lá quando eram crianças e viram a cidade formosa, Jerusalém bonita, o templo. Agora retorna, vê tudo destruído, tudo queimado. Mas assim, eles tiveram um propósito para recomeçar. Eles tiveram um ideal para recomeçar. E para recomeçar, nós temos que entender que temos que ir além das nossas forças. E eu quero dizer para você, talvez você precisa recomeçar na sua área profissional, na sua área sentimental, na sua área financeira, na sua área espiritual. Você precisa recomeçar na tua área familiar. Eu quero dizer para você, recomece, mas de novo com propósito em Cristo Jesus. O verdadeiro amor, o amor que emana do Senhor, é o amor que quebra todo jugo, que quebra todo laço, que quebra toda palavra de maldição, que quebra todo sentimento faccioso. O amor de Deus muda todas as coisas. Talvez você precisa recomeçar na tua vida. Eu não sei em qual área, eu não sei em qual situação, mas eu profetizo que você tenha sobre a tua vida o amor de Deus, para que o recomeço seja bom, para que o recomeço seja perfeito, para que você possa testemunhar que realmente existe um Deus que faz nova todas as coisas. Nunca nada será de mão beijada, nunca nada será fácil. As coisas sempre serão ou terão de ser conquistadas, mas com Cristo na nossa frente, com o Senhor Jesus indo à nossa frente, nós temos a certeza que seremos bem-sucedidos e abençoados. Amém? Deus abençoe o seu dia, lembrando a você que hoje, 19 horas, nós temos o nosso culto ali, grande celebração da família, na Igreja Apostólica Sol da Justiça. Se você puder, esteja conosco, teremos ali um momento de louvor, de adoração, a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você será ministrado, impactado pelo poder de Deus, porque Deus sempre tem coisas novas para as nossas vidas, tá bom? Então, se puder, esteja conosco, Avenida Felicidade Vilela, número 127, a partir das 19 horas, tá bom? Mais uma vez quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor. Se você não estiver aqui na nossa região, você pode assistir o culto pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.